Deixa eu te perguntar, no seu bairro, na sua cidade, tem coleta seletiva de lixo? E você, separa o seu lixo? Você tem ideia do que acontece com esse lixo que você separou? Para onde ele vai depois de sair da sua casa? Você sabe como funciona todo o processo de coleta seletiva? Sabe se ela realmente está funcionando direito aí na sua cidade? Se você tem dúvidas se ele funciona de fato, então eu vou te apresentar algumas informações interessantes nesse vídeo de hoje. Eu sou Pedro Rodrigues e esse é o Manual do Brasil. Na correria do dia a dia, é difícil lembrar que a coleta seletiva é um processo que se estende muito além do momento que você separa os resíduos do dia ou da semana na sua casa. Natural e até para isso que a gente está aqui, para lembrar e informar sobre essas partes da nossa vida que são tão importantes, mas que a gente às vezes presta pouca atenção. Como eu ia dizendo, a coleta seletiva é um processo extenso. Na verdade, é um ciclo que sim, começa na separação dos resíduos na sua casa, mas só termina quando o produto reciclado retoma sua utilidade e pode voltar a ser comercializado. Depois da etapa de separação do lixo na sua casa, vem a coleta de fato, que pode ser feita de porta em porta, seja por veículos coletores oficiais do município, seja por catadores, mas também existe a opção dos postos de entrega voluntária, que são containers ou caçambas, onde o cidadão pode levar o seu lixo reciclável. Antes da gente continuar, se você se interessa pelo tema e quer saber mais, não deixa de entrar no canal porque tem muito mais conteúdo como esse por aqui. E para não correr o risco de perder os vídeos que vamos lançar nos próximos dias, já se inscreve e aperta o sininho. É claro que esse resumo que falamos da coleta seletiva é uma bela simplificação. Na verdade, a coleta seletiva é um processo com muito mais detalhes. Ela é formada por um encadeamento de ações e se um elo dessa cadeia fica mais fraco, toda a cadeia se rompe e toda a boa intenção que existe é perdida. Mas espera aí, Pedro, então você quer dizer que é contra a coleta seletiva? Absolutamente não. O que eu quero dizer é que se não for bem estruturada, a coleta seletiva pode trazer poucos benefícios e pode até mesmo ter efeitos colaterais negativos. O quanto a coleta seletiva tem ajudado na preservação do meio ambiente no Brasil, por exemplo, ou como ela está evoluindo, é um desses assuntos que a gente vai tratar por aqui. E para isso, vale a gente dar uma olhada na quantidade de municípios brasileiros que dispõem de coleta seletiva. Houveram diferentes pesquisas com números bem diferentes sobre o percentual de municípios brasileiros com a coleta seletiva, mas uma análise comparativa das pesquisas mais relevantes revelou que, sendo bem otimista, por volta de 41% dos municípios brasileiros realizam a coleta seletiva. E em muitas cidades, a coleta não chega em todos os bairros. De acordo com o relatório de 2018 da ONG Compromisso Empresarial com a Reciclagem, somente 17% da população brasileira é de fato atendida pela coleta seletiva. O modo como a coleta seletiva tem progredido no Brasil também não é exatamente algo animador. Enquanto estamos gerando mais lixo com o passar do tempo, a coleta seletiva não tem acompanhado esse mesmo progresso. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2018 houve um aumento de quase 1% na nossa produção de lixo, o que fez a gente chegar a 79 milhões de toneladas de lixo produzidas por ano, dos quais somente 3% foram de fato reciclados, sendo que o nosso potencial para reciclagem estaria na casa dos 30%. A raiz desse problema é dupla. Existem sim questões burocráticas, mas existe também desinteresse e muita falta de informação. De acordo com uma pesquisa de 2018 do Ibope, o brasileiro é muito mal informado quando o assunto é coleta seletiva de lixo. 66% dos brasileiros sabem pouco ou nada sobre a coleta seletiva. Mas só a desinformação não explica toda a situação. Também, nem sempre saber é o suficiente para mudar. Muitas vezes, um empurrãozinho, ou seja, um incentivo, é muito necessário. Em algumas cidades dos Estados Unidos, na Colômbia, por exemplo, existe um desconto na taxa de resíduos para quem recicla mais. E mesmo aqui no Brasil, existem alguns exemplos, como bônus em contas de luz para quem recicla. Programas como o EcoEnel promove em alguns estados, como São Paulo,
Rio de Janeiro, Ceará e Goiás esse tipo de programa. Mas não são só os cidadãos que precisam de incentivos para reciclarem. As empresas também precisam desse empurrãozinho que a gente está falando. Por exemplo, algumas embalagens feitas de aço, alumínio e papelão são frequentemente mais recicladas, já que embalagens de plástico não recebem a mesma atenção por terem um retorno econômico muito inferior desses outros produtos. Ou seja, há pouco incentivo para empresas investirem na reciclagem de embalagens de plástico. Só que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, de acordo com a WWF. 11 toneladas por ano e somente 1,28% disso, tudo que a gente está falando é reciclado. Algo bem baixo se a gente comparar ainda com a média mundial, que é de 9%. Bom, Pedro, então o que falta mesmo é incentivo. Essa resposta é um belo sim e não. Sim, falta educação, falta incentivo, mas tem um lado da situação que é, na verdade, até mais importante. Não basta a gente adotar uma fé cega na coleta seletiva e acreditar que basta instalar a coleta em todo o município que tudo se resolve magicamente. Como eu disse no começo do vídeo, a coleta seletiva é um encadeamento de processos. E se um desse processo acaba sendo ineficaz, ou pior, prejudicial, todo o encadeamento fica muito comprometido. E daí você pode ficar se perguntando, mas como a coleta seletiva pode ser de qualquer maneira prejudicial em algum sentido? Vamos pegar alguns exemplos de processos dentro do ciclo da coleta seletiva para mostrar para vocês que mesmo uma ideia bem intencionada pode ter consequências não muito benéficas. Vamos ao caso da reciclagem do papel. Após recolhido e encaminhado para a empresa de processamento, o material é posto em hidropulpers, que são basicamente grandes liquidificadores que batem o papel com água e soda cáustica até gerar uma pasta homogênea, onde as fibras do papel são dissolvidas e limpas, e assim podem ser reorganizadas e ligadas umas às outras através de sucessivos processos industriais até que gerem um novo papel. Já para branquear o papel são utilizados compostos de cloro e peróxido de hidrogênio. Mas e daí? Por que isso é prejudicial? E daí que nesse processo todo, um dos recursos mais utilizados é a água limpa. Se essa água não for muito bem tratada, pode contaminar onde for despejada, especialmente devido à utilização dos compostos de cloro. Além disso, esse é um processo em que se gasta muita energia. Uma alternativa viável, de custo energético mais baixo e com potencial de impacto ambiental menor, é, por exemplo, a fabricação de papéis do modo convencional. Isso quando está se valendo de árvores plantadas e não de árvores nativas. Eu não estou aqui afirmando que não existe qualquer tipo de impacto ambiental no método convencional de produção de papel, mas é uma alternativa que pode causar muitas vezes menor impacto dependendo do quão eficiente a reciclagem consiga ser. No caso do plástico, a reciclagem é altamente poluente. Só que é possível sim reduzir o impacto ambiental, mas para isso é necessário um investimento caro e pesado, o que torna o produto mais caro ou inviável ou menos comercializável, ou fica fora do alcance dos pequenos recicladores. O que precisa ficar claro aqui é que a coleta seletiva não é necessariamente de grande ajuda para o meio ambiente. Se você fica em dúvida sobre o quanto bem está fazendo separando seu lixo doméstico, é porque tem motivos sim dessas dúvidas existirem. Há diferentes fatores para serem considerados e muito bem pensados antes de se implementar o processo de coleta seletiva, como custos, demanda energética, impacto ambiental direto e indireto e até mesmo a distância e tipo de transporte usado entre os domicílios, postos de coleta e indústrias de processamento e reciclagem devem ser levados em consideração quando a gente pensa em minimizar os impactos ambientais da reciclagem e da coleta seletiva. A eficiência dessa coleta seletiva não depende só da boa vontade de incentivos. É bastante apelativa a ideia de que o cidadão médio possui controle total sobre seu impacto ambiental. E se isso fosse completamente verdadeiro, bastaria a boa vontade individual de cada um de nós para que problemas ambientais fossem totalmente resolvidos. Mas a grande verdade é que não. A coleta seletiva, assim como qualquer debate sobre impacto ambiental, é
é uma questão sim de política pública e não só de moral ou boa vontade e disciplina do cidadão individualmente. O fato é que a coleta seletiva pode sim ser uma ferramenta muito valiosa no alívio do impacto ambiental, mas precisa ser muito bem planejada e estudada, sempre adaptada a cada contexto e a cada realidade. Então, esse vídeo mudou ou afetou a opinião de vocês sobre a coleta seletiva? A coleta seletiva é mal implementada aqui no Brasil? Faltam recursos, interesse? Compartilhe com a gente a sua opinião, crítica ou mesmo sugestão para outros vídeos aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Importante, mas que a gente... errei. São tão importantes.